retomando então a interrupção, que eu peço desculpas, me empolguei. A questão de alimentos, né, quando... Você vê que eles são calmos, eles não interrompem, né? Quando eles vão interromper, eles... Verdade. Então vamos... Verdade, eu peço desculpas. Tranquilo. É empolgação. É que é a minha primeira vez, gente. Vocês são treinados. Eu tô super nervosa, chega aqui derrubando tudo, né? Tranquilo. Então, a questão dos alimentos, justamente nesse ponto só da ação de alimentos, é uma questão de relação da parte ativa, né? Que, no caso, colocar a parte ativa como sendo a criança, isso traz um peso muito grande, que na verdade deveria ser a mãe da criança, né? A mãe da criança representando a criança, é só essa questão, não é que a ação de alimentos não tenha que acontecer, muito pelo contrário, né? A relação de casal, ela é permeada por equilíbrio, e a constelação familiar, ela olha para a necessidade de incluir, ou seja, o pertencimento a todos, e muitas vezes uma ação de alimentos é o convite que vai ser através de uma ação que essa criança, às vezes, na obrigatoriedade da justiça, vai acabar convivendo com esse pai que, por XYZ razões, e a constelação, ela dá uma perspectiva sobre isso, mas não está acontecendo. Então, na verdade, a gente olha para essas ações familiares como uma oportunidade de reatar laços, inclusive, e valida a necessidade delas acontecerem. Aí, com relação à adoção, né, que existe uma rejeição à adoção, a constelação familiar, ela não trabalha com julgamento, com rejeição, como se algo fosse bom ou mal. A constelação familiar, assim como em relação aos abortos, em relação a quaisquer outras situações, e a adoção, inclusive, ela só traz o olhar e a perspectiva de causas e consequências. Então, ela olha para a realidade como um todo. Ela olha para esse caminho do tempo, do que vai acontecendo com relação ao tempo. Então, quando, né, o doutor fala que né, acontece uma rejeição da adoção, não deveria adotar, porque essa criança carrega as informações do ambiente, dessa situação em que ela estava vulnerável antes da adoção, aí, né, desculpa, mas parece que há uma controvérsia, inclusive com relação à própria teoria que vocês defendem da cognitiva comportamental, que justamente estuda o quanto o meio influencia, o quanto o meio gera informações, e o quanto essas informações, nessa pessoa que está vivendo esse meio, ela responde. E é o mesmo raciocínio com relação ao autismo, né? Alguém falou do autismo, acho que foi o doutor. A questão do autismo é como que essa criança autista, que já é uma criança muito mais sensibilizada do que uma criança, digamos, comum, ela não vai responder à depressão da sua mãe. Ela responde. O comportamento dela responde. A questão que é mostrada no campo não é uma questão de interpretação, é só um choque de... A gente trabalha aqui com choque de realidade. Mãe, olhe para o seu filho. Mas acorde. A ponto de curar o autismo? Não, jamais. Não existe isso. Porque isso é o que foi dito na matéria, que a consteladora teria dito que se a mãe... Mas, Daniel, essas matérias estão extremamente mal escritas. Extremamente, todas essas matérias são extremamente mal escritas. Por isso que é tão importante o que a gente está fazendo aqui hoje. Que a gente está aqui junto, com o tempo controlado, para a gente se manifestar, ao vivo, gravado, onde não vai ter uma pessoa tendenciosa com seu viés, reescrevendo o que foi dito. Essas matérias estão totalmente deturpadas, todas essas últimas matérias. Então é importante o que a gente está fazendo aqui, e a gente está aberto a muito mais do que isso. Está tudo muito distorcido. Então não é isso, não existe... Gente, não existe cura de autismo. E isso é um absurdo, onde já se viu. Imagina que alguém fala uma coisa dessa. E se vamos dizer que acontece, vamos supor, né, que aconteça, é isso que a gente não quer. É isso que as associações estão unidas. A regulamentação é para isso. O cuidado com o código de ética que a gente está tomando é para isso. Vocês não acham... Mas como que... Desculpa. Desculpa eu. Como que tá hoje? Tem muita coisa errada? Olha, é que isso não é registrado. Você não tem como saber. A gente não sabe. A gente está nesse momento com as associações iniciando um processo de criação de ouvidoria. Nós somos... Não, eu gostaria de ocupar meu tempo. Eu preciso dele. Eu preciso do meu tempo. Dá licença. Tá? Então, essa questão só para responder aos doutores. Com relação, então, à justiça e à fala do Dr. Sami,
né? Eu gostaria de pedir mais respeito com o trabalho dele, porque quando o direito sistêmico é trazido, o enfoque do direito sistêmico é trazer a responsabilidade das partes, assim como que a gente trabalha com constelação familiar em processos do campo, trazer a responsabilidade da pessoa, né? Então, é essa questão. Tira um pouco, inclusive, o protagonismo do julgador, do juiz como julgador, que é o que diz a verdade, convida muito mais as partes para trazerem qual é a sua real verdade, que muitas vezes não está nos autos, não está. Gente, o doutor sabe como que funciona. As petições, eu gostaria de terminar, não, você fez uma pergunta, você falou, você sabe, eu ia responder. Mas tudo bem. Então, eu gostaria de falar a respeito um pouco da ciência, e eu vou ler rápido, depois vocês coloquem lá no tempo menos 0,5 para entender. Se eu falar muito rápido, eu peço desculpa. Tá. A psicologia baseada em evidências, ou as ciências baseadas em evidências, segundo os modelos que estão presentes nesse momento, porque para mim o que é ciência? É a gente tentar fazer uma tentativa, é sempre uma tentativa de absorver aquilo que a gente pode mensurar do fenômeno da vida, da realidade. A realidade é algo muito maior. E assim, todo ser humano que está presente aqui, falando, pensando, tem o seu viés. Então, toda ciência, toda ela é baseada em interesses políticos, financeiros e viés. Eu não estou falando que dentro do método científico, dos estudos, acontecem os viés, mas para uma pesquisa acontecer, ser aprovada, ter uma aprovação num comitê de ética, ela ter financiamento, seja público ou privado, tudo, o viés está antes. Então, assim, a gente achar que existe uma só ciência, que essa ciência verdadeira, é uma falácia. Então, existe a ciência que acontece, que vai começar a acontecer, ela só vai começar a acontecer porque houve algum interesse de alguém e alguma validação e algum financiamento. Seja público ou privado, ou como dos nossos pesquisadores, Dr. José Miguel de Deus e a sua esposa Vânia Siqueira, que tem a primeira pesquisa de constelação validada em comitê de ética no Brasil e está correndo, é financiamento do próprio bolso. Vocês não têm ideia do sacrifício que está acontecendo. Gente, vocês não têm noção do que está acontecendo. Curiosidade também movimenta a pesquisa. Sim, meu sim. mestrado e meu doutorado não foram financiados, por exemplo. Eu pesquisei na raça, sem bolsa. Eu imagino, só que aconteceu um interesse por trás de um comitê de ética, de uma banca para você ter autorização, de um orientador. Existem interesses antes da pesquisa acontecer. Você acha que o pessoal está fechado a respeito da constelação, é isso? Nas universidades? O pessoal que você está falando, o pessoal Das universidades. Para autorizar as pesquisas. Gente, por conta justamente da opinião pública crítica contrária sem embasamento. Agora tá todo mundo com medo. Então, assim, a gente tá numa sinuca de bico do seguinte sentido. É a questão do primeiro emprego. Todo mundo tem que sair da faculdade, primeiro emprego, mas tem que ter experiência. Então, a gente tá batendo nessa tecla. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, nos ajudem. É simples. A gente quer fazer, e a gente quer fazer certo. A gente quer fazer tudo certo. A gente quer que ninguém seja prejudicado com nada. Só que a gente tá numa sinuca de bico, né? Então, assim, vamos voltar para... Não, eu gostaria de terminar. Né? Eu gostaria Porque de terminar. inúmeros países têm linhas de pesquisas aprovadas, né? Pode me dar um pouquinho do meu tempo? Mais um pouquinho? Por favor, eu gostaria Não, de você falar pode ter o tempo que você quiser, depois eu dou o mesmo tempo para eles. Fica tranquilo. Maravilha, gratidão. Então... Assim, É só ela pediu para não estender muito porque ela tá cansada, tá? Só para avisar aqui. Eu acho que mais meia hora a gente termina, né? Então, o Viajei seguinte, hoje, a pesquisa, como vocês fazem, ela não é isenta de críticas, só assim, eu não estou aqui para ser contrária a vocês, mas vocês estão aqui para ser contrários à nossa abordagem. Mas eu não estou aqui para ser contrário. Só que só para ilustrar que não existe uma unanimidade. Existem críticas do modelo de vocês, de que ignora a consciência, sentimentos, estados da mente, né? Não dá lugar à liberdade, à vontade, à intencionalidade, à própria evolução do ser humano, né? Não dá lugar à intuição, né? Ao processo criativo, vê o sujeito muitas vezes como um receptor passivo do que acontece no meio, como se ele não fosse um sujeito que
pudesse fazer viradas de chaves na sua vida, é mecanicista e concebe o psicológico como um conjunto de respostas a estímulos, né? Descuida da dotação inata e o papel do sistema nervoso capaz de ser reprogramado. Então, isso gera uma redução da complexidade humana, limita os estudos, diz que só é ciência se for estudo clínico em ambientes controlados. E a realidade humana não é essa do comportamento humano, que a constelação trabalha, o ambiente da constelação não é esse de ambiente controlado, né? A fenomenologia e tudo que acontece não é em ambiente controlado, então precisa se construir num novo paradigma da ciência, né? Então, assim, o ser humano, ele não é adestrável. A gente não está aqui para adestrar, a gente está aqui, né, para ver a pessoa, brotar da pessoa a sua transformação. E a gente observa isso e o que a gente vai mapear é justamente a transformação, que no caso, se for uma coisa supostamente dita por um constelador que interpretou errado, como o doutor falou, não vai movimentar a pessoa. Ela não vai transformar a sua vida com base nisso, porque aquilo não vibrou dentro dela. Aquilo não é verdade para ela. Ela pode repetir uma frase feita, uma frase, de repente, né, vamos falar aqui que existem equívocos, ela pode falar, ela não vai movimentar a vida dela com relação a isso. Então, ela movimenta com base na verdade. Outra coisa que a gente vai precisar, sim, abrir espaço para as evidências qualitativas, né? Com relação à teoria do centésimo macaco, existe a questão também, para as pessoas que ficarem curiosas olharem, a questão das borboletas monarcas, é também um outro estudo, né? O Gontijo, foi você que falou sobre o centésimo macaco. Sim. Tá? Isso, então... Que tem outras explicações para... E outros estudos. Né? Existe a questão das borboletas monarcas, a questão da própria origem da vida. Consenso em nenhuma abordagem científica. Não se chegou a esse consenso. Então, ou seja, estamos todos aqui, todos estamos caminhando sobre essa terra e a ciência, nenhuma delas, conseguiu chegar num consenso e explicar como isso aconteceu. Mas a gente no fenômeno já sabe de tempo. Muitas coisas que não são. A gente sabe muitas coisas que não são, mas só para ilustrar... A ciência tem esse papel de definir o que é, mas também definir o que a gente já... O que não é. O que não é. E se a gente começar... Mas nesse caso, será que já não é... no caso dos macacos e das monarcas, não é não existe nenhum estudo provando que não é. Não existe nenhum estudo provando que não é. Nenhuma evidência Aí eu vou ficar na dúvida, então. Assim como não existe. O Gontijo foi muito contundente no que ele falou. Assim não existe evidência que científica que a constelação prejudica. Então, às vezes eu e o Lene pensamos a mesma coisa, mas pode ser uma coincidência ou passar isso daqui de uma forma sobrenatural. Telepática, então a gente não sabe. Então, tem muito estudo tem sobre isso, né? E a gente tem que estar aberto para isso. Então, a questão de teorias e hipóteses, como a teoria da relatividade, ela continua sendo a teoria da relatividade. E as hipóteses, absolutamente em qualquer estudo científico documentado e pesquisa científica que documente, parte da premissa e do pressuposto da hipótese. Então, assim, jogar merda em cima dessas palavras, da teoria científica ou da hipótese científica, como se isso fosse pejorativo, isso não é pejorativo, isso são termos científicos. Termos científicos. Teoria da relatividade é teoria disso é teoria daquilo, e comprovadas ou não, teoria é um termo científico. Não é teoria como se fosse uma falácia, como se fosse uma inverdade. E não é hipótese, como se fosse uma hipótese, uma jogadinha. Faz parte da ciência. Faz parte da ciência. Então, assim, só para a opinião pública ficar na mesma página de que existem palavras que estão sendo ditas para convencer a opinião pública de que o que acontece aqui é brincadeira. E não é. E eu só gostaria de chamar a atenção das pessoas para que não existe o Instituto Questão de Ciência, o Daniel, com a abordagem dele, de forma sozinha, falando a respeito das PICs, né? Existe o canal PICs na Pauta, do Daniel Amado, que é coordenador da área de PICs do Ministério da Saúde, e que todos estejam convidados para entrar no canal do YouTube. Lá tem vários vídeos
mostrando todo o caminho, tem a história da questão de várias das PICs e as suas questões aí no Ministério da Saúde, na Justiça, etc. Eu não vou entrar em debate com relação a isso. Mas só para falar, a gente não está defendendo dinheiro público, mas só para falar o porquê que a Constelação foi parar no SUS, ou enfim, como se fosse uma briga, como se a gente estivesse brigando por um lugar. Nós estamos brigando por um lugar, a gente quer concurso público para ser constelador. Pessoal, existe... O Brasil é signatário da Cooperação para a Formulação de Políticas Públicas destinadas a promover a integração de práticas das medicinas tradicionais. Diferente da medicina convencional. É diferente, não é para ser igual nem para tomar o lugar. É para ser complementar e integrativa, como eu falo. Como instrumentos complementares e integrativos para a saúde e bem-estar de todos os povos. Ok? No final da década de 70, a Organização Mundial de Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional, objetivando a formulação de políticas públicas. Desde então, em vários comunicados e resoluções, expressou o compromisso de incentivar Estados-membros a formular e implementarem políticas públicas para uso racional e integrado da medicina tradicional, medicina complementar e alternativa nos sistemas nacionais de atenção à saúde, bem como para o desenvolvimento de estudos científicos para melhor conhecimento de sua segurança, eficácia e qualidade. Entende como um de seus princípios que a saúde advém do completo bem-estar físico, mental, social, não se limitado à mera ausência de doenças. A terapia integrativa não substitui tratamento médico, psiquiátrico, psicológico e nem medicamentoso. Existe a Declaração de Veneza, eu convido o público que está nos assistindo também a procurar. Procura no Google, lê a Declaração de Veneza. Declaração de Veneza é a ciência diante das fronteiras do conhecimento, um encontro realizado em Veneza, né, pela Unesco em 1986. Somos testemunhas de uma revolução muito importante no campo da ciência, provocada pela ciência fundamental, em particular a física e a biologia, devido à transformação que ela traz à lógica, à epistemologia e também através de aplicações tecnológicas à vida de todos os dias. Mas constatamos ao mesmo tempo a existência de uma importante defasagem entre a nova visão do mundo que emerge do estudo dos sistemas naturais e os valores que ainda predominam na filosofia, nas ciências do homem e na vida da sociedade moderna. Pois estes valores baseiam-se em grande parte no determinismo mecanicista, no positivismo ou no niilismo. Sentimos esta defasagem como fortemente nociva e portadora de grandes ameaças de destruição de nossa espécie. O conhecimento científico, devido a seu próprio movimento interno, chegou aos limites onde pode começar o diálogo com outras formas de conhecimento. Neste sentido, reconhecendo as diferenças fundamentais entre a ciência e a tradição, constatamos não sua oposição, mas sua complementariedade. O encontro inesperado e enriquecedor entre a ciência e as diferentes tradições do mundo permite pensar no aparecimento de uma nova visão da humanidade, até mesmo num novo racionalismo, que poderia levar a uma nova perspectiva metafísica, recusando qualquer projeto globalizante, qualquer sistema fechado de pensamento, qualquer nova utopia. Reconhecemos ao mesmo tempo a urgência de uma procura verdadeiramente transdisciplinar, de uma troca dinâmica entre as ciências exatas e as humanas, a arte e a tradição. Pode-se dizer que o enfoque transdisciplinar está inscrito em nosso cérebro pela interação dinâmica entre seus dois hemisférios. O estudo conjunto da natureza e do imaginário, do universo e do homem. Poderia, assim, nos aproximar mais do real e nos permitir enfrentar melhor os diferentes desafios da nossa época. O ensino convencional da ciência, por uma apresentação linear dos conhecimentos, dissimula a ruptura entre a ciência contemporânea e as visões anteriores do mundo. Reconhecemos a urgência de busca de novos métodos de educação que levem em conta os avanços da ciência, que agora se harmonizam com grandes tradições culturais, cuja preservação e estudo aprofundado parecem fundamentais. A Unesco seria a organização apropriada para promover tais ideias. Ou seja, a amplidão dos desafios contemporâneos exige, por um lado, a informação rigorosa e permanente da opinião pública e, por outro lado, a criação de organismos de orientação até decisão de natureza pluritransdisciplinar. Expressamos a esperança que a Unesco dê prosseguimento a essa iniciativa. E a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde... Espera um pouquinho. Vai demorar muito mais, porque já são 40 minutos, Dani. Eu precisaria passar... Não, vai ser 1 minuto. Senão a Dagmar vai dormir aqui. Vai ser 1 minuto. Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde.
V1 e V2 eu vou ler. As pesquisas envolvendo seres humanos são admissíveis quando o risco se justifique pelo benefício esperado e, no caso de pesquisas experimentais da área de saúde, o benefício seja maior ou no mínimo igual às alternativas já estabelecidas para prevenção, diagnóstico e o tratamento. São admitíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e ou espiritual desses. Isso está na Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde.